Para quem não me conhece, eu sou a Lana Carmona. Eu sou mãe, sou padeira, sou empreendedora e apaixonada por esse universo do pão caseiro. E eu tô aqui justamente para ajudar vocês a fazerem um pão gostoso, sem enrolação, sem ficar procurando 1 milhão de desculpas para fazer pão. Então a gente vai fazer pão, a gente vai aprender um pouquinho. E hoje, nessa primeira live, eu vou falar para vocês tudo o que vocês precisam saber para começar a se aventurar nesse universo. Bom, o pão já está no meio dos homens há muito tempo. Desde antes de Cristo, a gente já tem pão aí sendo feito. Todas as culturas praticamente consomem o pão. E de uns tempos para cá, né, o pão era um alimento básico, mas de uns tempos para cá começou a ser gourmetizado. Então, muita gente começou a ficar com medo de fazer pão, porque ele passou a ser uma coisa hiper valorizada, hiper sofisticada. As pessoas começaram a achar que precisam ter aquelas panelas mirabolantes, aqueles bannetons caríssimos, ter um forno com vapor disso, com lastro daquilo. E aí muita gente começou a ficar com medo de fazer pão. Eu não acredito que fazer pão, até por experiência própria, seja todo esse mistério. O pão é um alimento simples, feito com ingredientes muito simples, né? Quase todo mundo tem esses ingredientes em casa, se não tiver todos, tem alguns. E por ele ser uma preparação simples, né, de ingredientes corriqueiros que você encontra no mercado, ingredientes baratos, às vezes as pessoas falam assim: ah, é só um pão. Mas o pão, na verdade, precisa de alguns conhecimentos básicos. Eu faço pão há bastante tempo, mas quando eu comecei a fazer pão, os meus pães eram horríveis. Primeiro pão que eu lembro que eu fiz parecia uma pedra. Alguém já fez pão pedra? Eu já fiz um pão pedra. Era tão duro, que eu não consegui cortar. E aí eu comecei a ficar assim, gente, mas eu peguei a receita, eu fiz exatamente como estava aqui e não deu certo. E eu comecei a me perguntar por que que isso estava acontecendo. E aí comecei a estudar, correr atrás. Eu não sou da área da gastronomia de formação, minha formação inicial é arquitetura, mas eu sempre fui apaixonada por pão. Na verdade, sempre fui apaixonada por gastronomia. E eu sempre ficava transitando entre as duas profissões. E resolvi, de uma vez por todas, entrar nesse universo do pão, nesse universo da gastronomia. Fiz o meu curso técnico no IFE, lá em Cabo Frio. E agora eu estou fazendo a minha faculdade, terminando a minha faculdade de gastronomia. E eu não consigo desgarrar do pão. Então, quando eu comecei a estudar, eu comecei a ver que não é só a receita. A receita é um método para você sempre repetir igual, para você sempre fazer da mesma forma, para você padronizar. Mas não é ela que vai te balizar na hora de você estar fazendo o teu pão. Você precisa ter um conhecimento prévio, você precisa conhecer algumas coisas, pelo menos, para você fazer um bom pão. Então, como ele é feito com esses ingredientes simples, é claro, existem pães extremamente elaborados, mas a gente precisa começar engatinhando para depois sair correndo. Então, o pão mais básico que a gente pode hoje falar dele seria um pão feito com farinha, água, sal e fermento. Existem pães até mais simples que esses, né? Algumas culturas, principalmente os pães indianos, os pães árabes, são feitos só com farinha e água, né? Às vezes levam até um pouquinho de sal, mas é um pão bastante simples. E aí, esses 4 ingredientes, né? Vamos simplificar aqui, vamos trazer para a nossa cultura. Esses ingredientes, a farinha, a água, o sal e o fermento, eles juntos podem virar pão ou não. Pode dar muito errado também. Se você não souber o que cada um desses ingredientes representa dentro da fórmula do pão, isso pode dar muito errado. Tenho certeza que alguém já começou a fazer um pão seguindo uma receita e, de repente, falou assim: nossa, mas isso aqui está muito seco, ou isso aqui está muito molhado, ou isso aqui não parece que não vai virar nada. Então, é um processo, tá? E para começar a fazer o pão, você precisa não só conhecer esses ingredientes,
mas também você precisa conhecer alguns condicionantes que são importantes na hora de você fazer um pão. Nesses meus estudos, né, depois de errar muito fazendo pão, porque a gente só acerta também quando a gente erra, eu separei 4 condicionantes que, para mim, na minha visão, no meu dia a dia, aqui na correria com criança, fazendo atividade online, cuidando da casa, ajudando no que é preciso aqui, eu separei 4 condicionantes, que eu acho que a gente precisa simplificar as coisas da vida. Tudo é tão complicado, se a gente não simplificar, fica mais difícil. Então, eu tenho esses 4 condicionantes. Tempo, organização, a forma e o forno. Esses são os mais importantes, tá? O que quer dizer eu condicionar o meu pão ao tempo? Você precisa separar um tempo para você se dedicar ao pão. Eu sei que tem muita gente que fala assim, Ana, mas eu não tenho tempo para fazer pão. Mas o pão, ele precisa... Primeiro, você precisa separar os ingredientes, você precisa misturar esses ingredientes, você precisa assar o seu pão, você precisa ir no mercado comprar os ingredientes, então você precisa de tempo. Então, se você pensa assim, eu não tenho tempo para fazer o pão, se organiza, vê qual é o melhor dia para você começar a fazer seu pão. E, às vezes, um final de tarde, não começa por uma preparação mirabolante, muito difícil de fazer. Começa por uma preparação simples, porque o legal do pão é você fazer aquela preparação muitas e muitas vezes, porque cada vez que você faz, ela vai ficando melhor. Então, o tempo, nesse caso, é muito importante. O segundo condicionante é a organização. O que significa isso dentro da gastronomia? O que significa organizar alguma coisa? Significa que você vai ter que saber os ingredientes que você vai usar para você fazer sua preparação. No caso, a gente está falando de pão. Você vai precisar ver se está tudo dentro da validade. Isso é muito importante. E, às vezes, mesmo estando dentro da validade, às vezes pode ter alguma coisa que não esteja própria para o consumo. Vou dar um exemplo para vocês. A minha mãe resolveu fazer um pão, ela estava em Cabo Frio, ela ficou presa em Cabo Frio sem conseguir voltar aqui para Santa Catarina por conta desse momento que a gente está vivendo. E ela resolveu fazer um pão. E aí ela falou, Lana, me ajuda, eu quero fazer um pão, uma receita simples que eu consiga fazer. Como a minha mãe já fez alguns pães na vida, eu não dei uma receita tão simples assim para ela. Eu dei um pão enriquecido, que são os pães que a gente usa ovos, manteiga, leite, enfim. Aí ela resolveu usar aquele fermento biológico fresco, que são aqueles quadradinhos, né? Normalmente a gente encontra da marca Fleshman. Fica na geladeira e tal. E ela começou a fazer o pão, né? Acho eu que ela estava seguindo as minhas orientações, eu não estava lá para ver. E aí, de repente, ela me liga desesperada, que já tinha começado a fazer a preparação e o pão, do pão. E quando ela foi ver o fermento dela, o Fleshman, que estava na geladeira, na validade, quando ela abriu o saquinho, ele estava todo embolorado. Só que o que ela já tinha feito? Ela já tinha colocado todos os ingredientes secos e já tinha colocado, acho que, os ovos na preparação. E aí? Ela não verificou que o fermento dela não estava bom. Então, essa questão da organização é muito importante. Eu falei, mãe, agora você não tem o que fazer. Não tinha como sair para comprar outro fermento, né? Dificuldade de ir nos mercados e tal. Falei, agora a gente vai precisar transformar isso aí em outra coisa. Então, a gente acabou transformando o que ia ser um pão num bolo, porque o fermento químico ela tinha, mas o fermento para pão estava ruim e ela só tinha aquele. Então, a organização é muito importante. A gente chama essa organização na gastronomia de mise en place. Acho lindo esse nome, né? Muito chique. Mas é isso, organização, é você saber se os seus ingredientes estão na validade, se você tem a quantidade suficiente.
se você tem gás suficiente, se você vai precisar de algum equipamento auxiliar para fazer seu pão, por exemplo. Pode ser que você precise de uma batedeira, que você precise de um ralador, se for um pão com algum tipo de cobertura, que você precise fazer uma preparação antes de começar o pão. Então, essa mise en place, essa organização é muito importante. Depois disso, a gente tem a forma, ou forma, né? Existem alguns pães que precisam de modelagem. Você vai precisar dar uma forma. Será que aquela forma que você quer dar no seu pão, você vai ter habilidade suficiente para fazer aquilo? Porque é tão lindo, né? A gente vê um monte de pão aí sendo feito com umas pestanas gigantescas, né? Parece até que colocou cílio postiço no pão, lindas e maravilhosas. E será que você vai ter habilidade para fazer aquilo naquele momento? Não estou dizendo que você nunca vai conseguir, mas a gente precisa pensar, se eu nunca fiz um pão, será que eu posso começar por um pão difícil ou eu prefiro começar por um pão mais fácil? E tem a forma também, né? Existem algumas preparações, eu vou até mostrar um pão aqui que eu fiz ontem, que na verdade era para mostrar ele inteiro hoje para vocês, mas a galera aqui em casa é frenética, eles já comeram o pão todo, quase todo, sobrou um pedacinho. Que é um pão que a gente faz com uma massa bem mole. Ele não tem modelagem e ele não tem tempo de fermentação, porque ele é feito com um fermento químico. É um pão fácil pra caramba, delicioso, um pão super nutritivo. Ó, tá comido, mas não tá mordido, tá? Tá só partido. Ó, é esse pão aqui, ó. Só sobrou esse pedacinho do pão, ó. Olha só, não sei se vai dar pra ver aí. Ó, esse é um pão, olha aqui, olha, super fofinho, ó. Eu vou dar a receita dele, ó. Ó, tô apertando aqui, ó, super fofinho, ó. Tem uma casquinha um pouco mais rústica. É um pão super fácil de fazer. Eu vou colocar, depois que acabar a live, eu vou colocar a receita lá no feed. Então, esse é um pão que precisa de forma. Eu preciso de uma forma de bolo inglês para poder fazer esse pão aqui. Então, você precisa saber se você tem tudo, tá? E, na verdade, se a gente for parar para pensar, tudo se resume à organização, tá? E a última questão é o forno. A gente precisa saber como funciona o nosso forno. Será que o meu forno está funcionando legal para fazer pão? Será que o meu forno o gás está suficiente? Será que no meu forno cabe aquele tipo de pão que eu estou fazendo? Então, tudo isso é muito importante, tá? E aí, depois que a gente começa realmente a fazer o pão, tudo vai ficando mais fácil, porque você vai compreendendo toda essa estrutura dos pães. Então, para a gente poder avançar um pouquinho, eu vou falar agora sobre esses 4 ingredientes básicos aí do pão. Então, a gente tem, primeira coisa, farinha de trigo, né? O pão que a gente vai trabalhar aqui é um pão com farinha de trigo. Eu já fiz muito pão sem glúten, mas eu tenho mais, assim, afinidade e a minha paixão é o pão de trigo. Então, o que é o trigo? O trigo é um cereal, é um dos cereais mais consumidos no mundo. E ele é composto por diversos elementos ali dentro. Mas os 2 mais importantes que você precisa conhecer hoje, sem entrar muito em especulações aí fisiológicas, químicas e biológicas do trigo, são a proteína e o amido. Então, basicamente, são as 2 coisas mais importantes que você tem aí na sua farinha de trigo, tá? A proteína é responsável por formação da rede de glúten. Você já deve ter ouvido falar sobre a rede de glúten. O glúten é o que proporciona a expansão do seu pão, né? Ele vai fazer uma trama, vai prender o gás carbônico lá proveniente das leveduras que estão ali dentro daquele seu pão, fazendo o consumo do açúcar e transformando em gás carbônico, e vai fazer o seu pão crescer. Quando você assa um pão e você corta ele, você vai ver aqueles buraquinhos dentro do seu pão, são os alvéolos. Aqueles alvéolos são as casinhas onde ficaram presas ali o gás carbônico e a rede de glúten segurou, tá? Então, ele é responsável pela estrutura. A segunda coisa é o amido. O amido é muito importante. Amido é carboidrato. Esse amido,
ele é responsável por dar maciez e textura no seu pão. O amido, quando entra em contato com a água e recebe calor, ele passa por um processo chamado gelatinização do amido. É a mesma coisa que acontece com o mingau. Quem já fez mingau aí sabe como é que funciona. Você bota lá o pozinho do mingau, né? Amido de milho, ou cremogema, ou aveia. Você põe leite e vai para o fogo, começa a mexer. Quando aquele amido começa a esquentar, atingir uma determinada temperatura, ele vai criando um gel. E é aquilo ali que dá estrutura para o mingau. E por que isso é importante para o pão, esse gel, essa gelatinização? Porque é ele que vai dar a estrutura final do pão. E aí, o que a gente faz? A gente, na ânsia de comer o pão logo, pega aquele pão, tira o pão do forno e come, corta o pão quente mesmo, né? Frenético para passar a manteiguinha no pão e corta o pão e come logo aquilo rapidinho. O pão ainda não terminou de acontecer a gelatinização desse amido dentro do pão. Então, o que acontece? Seu pão ainda está com o miolo muito molinho. E aí, às vezes, você fala assim, o meu pão não ficou legal, o meu pão não deu certo. Mas por quê? Você não esperou o processo da gelatinização terminar. Ele precisa resfriar um pouco para que isso se dê por completo e o seu pão crie totalmente essa estrutura, tá? E aí, quando a gente fala da farinha de trigo, a gente tem variedades de farinha. Você já deve ter ouvido falar, farinha do tipo 1, do tipo 2, integral, 000. Eu não vou entrar no mérito de falar sobre cada uma dessas farinhas, porque senão a gente vai precisar de 8 horas de live, tá? Eu só vou falar o seguinte. Existe uma quantidade ideal de proteína para você poder desenvolver melhor essa rede de glúten. Às vezes você fala assim, eu vou fazer um pão daquele tipo italiano e tal, todo lindão, mas a sua farinha é uma farinha fraca. E aí você não consegue chegar naquela estrutura de pão porque você não tem proteína suficiente. Essas farinhas do tipo 1, que são as que a gente compra no mercado, normalmente elas têm em torno de 10% de farinha. Como que eu sei disso? Lá atrás, na informação nutricional, vem dizendo a quantidade de farinha. É uma quantidade mediana, mas ela não vai te dar estrutura suficiente para você fazer aquele mega blaster pão, tá? Essas farinhas 00 ou a farinha zero, que são essas farinhas mais sofisticadas, um pouco mais caras, as farinhas italianas, elas têm em torno de 22%, ou seja, é o dobro da quantidade de proteína. Então, ela tem 2 vezes mais capacidade de formação da rede de glúten. Isso é importante para o seu pão. Mas não significa que você não vai fazer um pão com a farinha do tipo 1. Só para vocês terem uma ideia, todos os meus pães, esses que vocês veem aí nas fotos do feed, são feitos com farinha do tipo 1, gente. Farinha simples, farinha barata. Para não dizer que eu nunca fiz um pão com uma farinha diferente, eu já fiz um pão com uma farinha 00, porque a gente precisa testar. Mas eu gosto de fazer coisa simples, porque eu acredito que se eu posso fazer simples, todo mundo pode fazer simples. A farinha que eu uso é a Primor. Por que eu escolhi essa farinha? Porque é uma farinha que tem em tudo quanto é lugar. Qualquer mercadinho que eu for, qualquer merceariazinha vai ter a Primor lá. Você pode escolher a sua. E quando você escolher uma farinha, fica com ela, não fica trocando de farinha, porque você precisa conhecer o ingrediente que você está trabalhando, tá? Então, isso é importante. Depois, água. A água é importante. Luna, mas você vai falar de água? A água é uma coisa tão comum, eu conheço água, eu sei o que a água tem. Sim, você sabe o que a água tem, mas você sabe o que a água pode fazer pelo seu pão ou não fazer? Então, a água que a gente consome, que a gente abre a torneira e tá lá a água, é uma água que foi tratada. Esse tratamento recebe vários aditivos ali, floculantes, uma série de química que acaba retirando os minerais da água. Quando a água tem pouco mineral, que a gente chama de água mole, ela amolece o glúten, deixando a massa mais pegajosa. E aí, quando a gente tem isso, o que a gente precisa fazer? A gente precisa aumentar a quantidade de sal do nosso pão para que ele tenha um pouco mais de elasticidade.
Então, se você está usando uma água de torneira, mesmo que seja uma água filtrada, ela é uma água que tem poucos minerais, então você precisa sempre ter aquele feeling de aumentar um pouquinho a quantidade de sal da sua receita. Mas o que que acontece? Às vezes também a sua água vem muito clorada. Não sei se já aconteceu com vocês de abrir a torneira e sentir um cheiro bem forte de cloro. O cloro, ele também prejudica a fermentação, tá? Ele vai ser um inibidor de fermentação. E aí, o que que você vai ter que fazer? Você vai ter que aumentar a quantidade de fermento. Então, às vezes você pegou lá uma receita na internet, ou uma amiga fez um pão lindão, te deu a receita, você pegou a receita aqui no meu canal, foi fazer, a receita deu super errado. Foi você que errou? Não, às vezes sua água estava muito clorada. E às vezes a quantidade de fermento não foi suficiente para que você conseguisse manter uma estabilidade de fermentação. Então, essas coisas são muito importantes. Vai acontecer sempre? Não, mas você precisa saber que isso pode acontecer. E aí, falamos da farinha, falamos da água e vamos falar do sal. O sal também é um ingrediente que a gente usa todo santo dia na nossa casa, né? O sal é muito importante. Por quê? Porque ele é o maior agente de sabor que a gente tem na nossa alimentação. Dos maiores, existem outros, mas é um dos grandes agentes de sabor. Para o pão, principalmente. E aí, o sal no pão melhora a elasticidade. Ele ajuda também na formação da rede de glúten, por isso que quando a sua água lá não tá legal, você precisa usar um pouquinho mais de sal para ajudar nessa formação dessa rede de glúten. Ele é um controlador da fermentação, eu vou voltar nesse ponto. Ele age como um conservante natural, né? Temos exemplos aí de coisas conservadas com sal, carne seca, carne de sol, carne de charque, bacalhau, enfim, várias outras coisas. Ele ajuda também a branquear o miolo, tá? Não sei se vocês já perceberam alguns pães caseiros que a gente faz, se você não usa muito sal na proporção certa, às vezes o miolo fica meio escuro. Isso é por conta também, às vezes, um defeito que aparece por baixa quantidade de sal. Voltando lá no controle da fermentação, o sal, ele também funciona como um inibidor da fermentação. Então, se você tem um pão ou com pouco sal ou sem sal, a sua fermentação vai ficar completamente descontrolada. E aí a gente tem um parâmetro aí de 1 a 2% de sal para sua receita em relação à quantidade de farinha de trigo. Então, por exemplo, se você vai fazer 1 quilo de farinha de trigo na sua receita, você vai usar 20 gramas de sal, se você usar 2%. Se você fizer um pão com 100 gramas de farinha de trigo, você vai usar 2 gramas de sal. Então, é sempre assim, de 1 a 2% da quantidade de farinha que você vai usar de sal. Pode passar um pouquinho? Pode. Mas não pode passar muito, porque senão ele vai matar a sua fermentação, tá? E aí ele pode desestruturar o seu pão. Já aconteceu comigo, eu tava bem quando começou essa maluquice aí, eu tava bem fora da casinha e fui fazer pão. E criança gritando, eu tava estressada, não tava legal no dia, porque também tem isso, né? Às vezes a gente não tá legal no dia. Fui fazer o pão, esqueci de botar sal. E aí, o que que aconteceu? Eu não percebi, botei o meu pão, eu tava fazendo pão francês, botei o pão lá para crescer, porque eu queria longa fermentação, então botei lá na geladeira. Quando eu acordei no dia seguinte de manhã, que eu fui botar o meu pão para assar, o meu pão tava horroroso, parecia um Shrek. Ele ficou todo amorfo, cresceu para um lado, saiu da forma, que ele tava numa assadeira. Tava estranho, mas eu não me liguei que era por conta do sal. Eu não lembrava realmente que eu não tinha colocado sal. Mesmo assim, eu assei, tá? Assei o pão, botei para assar. E aí começou a assar, o pão começou a ficar muito louco, estranho. E de repente eu senti o cheiro do pão. Então, e pão sem sal tem um cheiro totalmente diferente do pão com sal.
E aí, quando eu vi, eu falei assim, cara, eu não botei sal nesse pão, pô. E aí, eu realmente percebi que o sal faz toda a diferença na fermentação, no sabor, na coloração. Pão sem sal fica sem cor. Ele não cria aquela casquinha caramelizada. E é tudo diferente, tá? O sal é importante, sim. E, por último, a gente tem o fermento. A gente tem vários tipos de fermento. Todo o meu trabalho é desenvolvido em cima de fermento biológico, tá? Esse fermento que a gente compra. Eu já fiz pão com fermentação natural, mas para mim, funciona o fermento biológico, tanto o fresco quanto o seco. Por quê? Porque eu não tenho tempo para cuidar do outro fermento. Eu não tenho vontade de ficar cuidando dele, de esperar 30 dias para o meu fermento ficar pronto. Isso é uma coisa que está fora do meu dia a dia. E aí eu ouço muita gente falando do fermento assim, ah, mas o fermento é natural. Mas o outro também é, gente. O fermento é uma levedura. O fermento é uma levedura, só que ela foi tratada, aquela cepa, que é do pão, é a Saccharomyces cerevisiae, ela foi separada, ela foi tratada, ela foi potencializada industrialmente para que você possa usar na sua casa, mas ela é natural. Essa história de que o fermento é natural. O outro fermento, eu gosto de dizer que ele é espontâneo. Você cria o fermento espontaneamente, mas todos os dois são naturais. Esse fermento que a gente compra, ou aquele de tabletinho Flashman, ou o outro que é um pozinho granulado, que é aquele fermento liofilizado, ele é natural também, gente, é uma levedura viva. Ela vai consumir o açúcar, ela está viva. Se não fosse natural, ela não ia fazer o que ela faz. Então, por isso que eu optei por usar esse tipo de fermento. Então, todo o meu trabalho, você vai ver, se você está aqui procurando fermentação natural, ou seja, a fermentação espontânea, você não vai encontrar eu falando sobre isso aqui. Eu vou falar sobre a fermentação com fermento biológico e, às vezes, até com o fermento químico. Esse pão aqui que eu mostrei para vocês no início da live é um pão com fermento químico, tá? E aí, o que acontece, né? Lá no fermentinho que a gente tem, eu vou falar primeiro do fermento biológico, tanto fresco quanto seco, existe uma diferença entre um e o outro de potência. O fermento fresco é 3 vezes menor que o fermento seco. Menor, 3 vezes menos potente, tá? O fermento seco, ele vai agir muito mais rápido na sua preparação. Então, se você está com pressa, se você quer mais agilidade, ele está muito mais potencializado. Então, esse é o fermento certo para você. Eu gosto de fazer tudo rapidinho, eu quero agilidade, então uso o fermento seco. Não, eu tenho um pouco mais de tempo, eu posso deixar lá mais tempo fermentando, então usa o fermento fresco. Okay? Os dois são o mesmo tipo de levedura, só que com processos de industrialização diferentes. O que eles fazem? Quando você adiciona ele na sua preparação, o fermento, por ser uma levedura, está com fome, está vivo, ele vai consumir o açúcar da sua farinha. Quando ele consome o açúcar da sua farinha, ele transforma isso em gás carbônico, em álcool, ou em outras coisas também, mas o mais importante para a gente aqui é gás carbônico e álcool, tá? Esse gás carbônico é o que vai fazer o seu pão crescer. E o álcool, ele é um agente de sabor, de aroma, enfim, tá? Mas não é o álcool que a gente consome na bebida alcoólica, não. São outros tipos de álcool. E isso é muito importante para o seu pão. Colocar fermento demais no pão também estraga a preparação. Tá? O seu pão pode ficar completamente descontrolado, aí você desbalanceia porque você está fazendo a quantidade de fermento em relação à quantidade de sal e de farinha, enfim. Então, é importante que a gente saiba a quantidade certa. Eu gosto de usar
de 1 a 2% também de fermento para quilo de farinha. Então, se eu tô com um pouquinho mais de pressa ou se a massa é um pouco mais pesada, eu uso 2%. Se a minha preparação é mais leve ou se eu vou fermentar por longas horas, eu vou usar menos fermento. Então, para 1 quilo de farinha, se eu usar 1%, eu vou usar aí 10 gramas de fermento. Se for o fresco, 30 gramas, tá? Se for, eu tô falando em relação ao seco, se for o seco, aí você usa 10 gramas. E a gente também tem o fermento químico, tá? O fermento químico, diferente do fermento biológico, não é uma levedura que faz o gás carbônico aparecer na sua preparação. O bicarbonato de sódio. O fermento químico, ele tem um agente, não é um ser vivo, ele é um agente químico, que é o bicarbonato de sódio, mais um ácido que funciona para neutralizar o sabor do bicarbonato e amido também, que o amido ajuda a controlar o fermento não funcionar na hora errada, tá? Então, como que esse fermento químico funciona? Ele precisa de um veículo, que é a água, um líquido, e calor. E aí ele, pela reação química, ele começa a produzir o gás carbônico. Então, você vai ver que os dois fermentos produzem gás carbônico, tá? Só que um é pela ação de leveduras e o outro é por uma reação química. E aí, o que acontece? Qual é a diferença entre os dois? O fermento químico, ele não tem uma potência muito grande. Então, ele é mais usado para massas mais leves, mais fofas, mais fluidas, sem serem muito pesadas, sem serem muito densas. Então, ele funciona bem nesse pão aqui, porque é uma massa, ó. Esse pão aqui, apesar de ter esses pequenos alvéolozinhos, quando ele é preparado, ele é uma massa leve, ele não é uma massa pesadona. Quando você faz um pão já que você consegue sovar ou que você consegue fazer várias dobras nele, cara, o fermento químico não vai funcionar ali. Você vai precisar usar um fermento que te dê potência. E aí entra o fermento biológico, seco ou fresco, tá? Então, isso é extremamente importante. Então, quando você vai fazer esse pão, você precisa ter em mente que você vai usar os ingredientes básicos, né? A gente está começando hoje a primeira live falando de como começar. Então, por onde começar? Conhecendo esses ingredientes, conhecendo o processo, porque não é receita, gente. Se fosse receita, todo mundo no planeta estava fazendo pão, mas não é só a receita é uma padronização. É mais você conhecer como você consegue trabalhar esses ingredientes para fazer um bom pão. Conhecer o seu forno, conhecer o seu tempo, conhecer as suas necessidades, as necessidades da sua família. Por exemplo, aqui em casa a gente consome pão pra caramba. E a produção é grande, mas tem gente que não precisa fazer tanto pão assim. E tem pão que você pode congelar. Tem preparação de pão, por exemplo, o pão francês, né? Você pode congelar ele, você faz um montão, você não vai ficar todo dia fazendo pão. Você faz um montão, você espera ele esfriar, congela ele pronto. Depois você hidrata esse pão quando você quiser comer, tira ele lá do congelador, pega sua mãozinha molhada, passa em cima do pão, coloca ele na sua assadeira e bota ele aí 7, 8 minutinhos já no forno pré-aquecido. Todo dia de manhã você vai ter um pãozinho quente para você comer e fresco. Até mesmo para quem compra pão na padaria, que não quer ficar indo na padaria todo dia, pode fazer isso. Mas então o pão é uma preparação simples, é uma coisa bem... não tem nada de sofisticado. Esse negócio de, eu preciso ter a panela das galáxias lá. Tem um amigo da minha irmã falou assim, parece agora eu tenho que ter a panela laranja lá, não sei das quantas, dar 3 voltas na lua e fazer não sei o que para poder fazer um pão. Não é assim, não precisa ser assim, pode ser simples, você pode fazer algo simples. Eu vou deixar a receita desse pão aqui, vai estar lá como pão descomplicado, vou deixar a receita no feed para você fazer e você vai me dizer se é fácil ou se não é fácil você começar a se aventurar nesse universo do pão.
Pão, normalmente, a gente faz acima de 200 graus, tá? E é importante você conhecer o seu forno, porque aquela marcação que normalmente vem no forno é bastante imprecisa. Então, você precisa conhecer seu forno. Eu sempre coloco o meu forno, eu tenho dois. Eu tenho um elétrico e um a gás. Mas eu prefiro o a gás. Eu sempre coloco ele um pouco a mais do que está na marcação, porque eu sei que ele não vai chegar naquela temperatura que está dizendo ali. Então, eu boto ele a mais, porque eu já conheço o meu bichinho, tá? Então, é sempre assim. E, gente, pão, assim como bolo, não se começa com partida fria, ou seja, com forno frio. Você sempre tem que pré-aquecer o seu forno. Isso é muito importante. Pelo menos uns 20 a 30 minutos antes de você começar a fazer seu pão ou seu bolo, você precisa pré-aquecer o seu forno e já aquece ele no talo. Eu boto lá no 300 graus, eu ponho ele lá e aí eu ponho, abro ele, ponho o que for para assar, depois é que eu regulo para a temperatura, porque só nessa de você abrir a porta do forno, colocar o que você tem dentro, pô, já acabou, já perdeu calor e já desestabilizou ali. Dona Rosângela, sal do Himalaia, é possível usar sim, tá? Inclusive, eu comecei fazendo meus pães, todos eles com sal rosa do Himalaia. Só tem que tomar cuidado, porque tem sal que pode ser ridículo o que eu vou falar, mas tem sal que salga mais, tá? Então, você tem que provar. Deixa eu ver aqui. Forno elétrico, queima. 180. Pois é, Martinha. O forno às vezes está desregulado. O meu forno elétrico também. Ele queima. Às vezes é por causa da resistência. É muito próxima da forma. Então você pode colocar uma assadeira emborcada com a parte dela onde você coloca os ingredientes para baixo e colocar a sua assadeira do pão por cima dela, fazer tipo um ressalto, sim, um ressaltozinho para ajudar a afastar um pouco da resistência. Regula ele um pouquinho mais brando também, acho que é melhor. Ouvi dizer que o sal tem que ser colocado por último, porque senão mata o fermento. Mel, mata. Mas depende. Se você colocar o sal em cima do fermento direto, mata, se for o fermento fresco. Mas se for esse fermento seco, o liofilizado, dificilmente vai acontecer. O que que acontece? Existem algumas preparações de pão que você hidrata primeiro a farinha só com água. E aí realmente o sal não vai entrar ali. Você vai deixar para colocar o sal no final da preparação. É a melhor técnica. Mas, por exemplo, esse pão aqui que eu estou fazendo, que eu vou deixar a receita e algumas outras preparações, você pode misturar todos os secos, tá? Sem medo nenhum e colocar os líquidos no final. Não vai dar ruim. Só não põe o sal direto em cima do fermento fresco, que aí pode dar ruim sim. Temperatura da água também mata. Claro, Alexandra, mata. Você dá banho em bebê com água quente ou água fria? Água tépida, que a gente chama, né? Muito chique isso, água tépida. Mata. Se você colocar a água muito quente no fermento, ele vai matar o fermento, tá? Aí tem que ser água de banhozinho de bebê, tá? Aquela água tépida, bem morninha. A esponja, Melissa. Você pode fazer a esponja. A Mel tá perguntando aqui o que é a esponja. A esponja é quando você ativa o fermento antes, tá? Às vezes a gente faz até isso um dia antes da preparação. É a esponja. Mas nem sempre precisa fazer esponja, depende. Às vezes tem pão que não precisa de esponja, mas é isso mesmo, Mel. Quando você faz a esponja, tem que tomar cuidado. Na esponja não se põe sal. Isso aí, show. Gabriel usou água quente para fazer uma pizza e virou uma sola de sapato. Você matou o seu bebê, Gabriel. Você matou o seu filho, matou o seu pãozinho, matou o seu fermento. O meu fermento aqui em casa, quando eu faço pão, alguma coisa assim, minha filha fala que é Jake. É o Jake. Matou o Jake. Olha, gente, meu tempo tá acabando. Foi um prazer falar com vocês. Semana que vem vai ter mais live. Por pedidos, eu vou deixar essa live gravada para quem não conseguiu assistir ou quem quer rever.
para fazer as anotações aí. A gente vai ter outras lives aí falando especificamente sobre cada processo, com receitas, live fazendo pão ao vivo, vocês vão poder cozinhar junto comigo, tá? Vai ser muito legal. Posso usar farinha de arroz. Olha, Martinha, a farinha de arroz não tem glúten, né? Aí você tem que fazer um outro tipo de preparação. A gente pode até um dia falar sobre pão sem glúten, o pão caseiro sem glúten. Mas a farinha de arroz não tem glúten, então ela não tem a mesma estrutura. Tem que usar aí uns artifícios para poder estruturar esse pão. Esponja só se faz com fermento fresco, pode fazer com os dois. Pode fazer com os dois fermentos, Mel, tanto faz. Beijo, meus amores. Amei falar com vocês, estar aqui com vocês hoje. Depois vocês podem ver de novo essa live, vai ficar gravadinha no Face, aqui no Insta, eu acho que eu vou botar uns pedacinhos dela, e lá no meu canal no YouTube também, tá bom? Muito obrigada, beijo e até a próxima, gente. Tchau, tchau!